o webinar de fato. Pessoal, então, meu nome é Gabriele Denadai, eu sou assessora científica da Nova Analítica Abicam, e aqui está o endereço das nossas redes sociais, então todos os webinars que já foram realizados, e esse também vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Webinars Analítica, várias posts de produtos, novidades e tudo isso, a gente disponibiliza diariamente no nosso Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos siga nas redes sociais. Bom, e por que eu trouxe esse tema hoje do webinar, né? Como escolher o anticorpo ideal para o seu experimento? Bom, nós sabemos que a escolha do anticorpo ideal, ele influencia diretamente nos nossos experimentos e pode resultar lá na frente um resultado bom ou ruim. Eu fiz toda a minha área acadêmica e entendo bem que ter uma escolha de um anticorpo ideal vai ter um resultado relevante lá na frente, uma publicação de excelência. Então, nesse webinar eu trouxe alguns tópicos que espero que ajudem vocês, como me ajudou também, a escolher esse anticorpo ideal para os seus experimentos. Bom, eu vou falar um pouco rapidamente sobre a estrutura e isotipo dos anticorpos, como que é feita a produção de anticorpos, como escolher um anticorpo adequadamente, como armazenar o seu anticorpo e a solução de alguns problemas e algumas técnicas referente a anticorpos. Bom, os anticorpos, eles também são conhecidos como imunoglobulinas. Eles são grandes glicoproteínas em forma de Y e são produzidas pelas células B. Então, as células B são as principais células de defesa. Os anticorpos, eles vão se ligar especificamente no seu antígeno, né, que é uma molécula única de um patógeno. E como que os anticorpos, então, a estrutura dos anticorpos? A gente tem, então, o anticorpo nessa forma Y, que nós chamamos, né, que fica mais fácil da gente estudar aqui e até explicar. Então, eles são compostas por 4 cadeias polipeptídicas, sendo 2 cadeias pesadas, que é onde a gente tem a H de heavy aqui, que são essa, e a espelho aqui, do lado direito, e temos 2 cadeias, 2 cópias idênticas de cadeia leve, que é o light, que são essa, que está indicada aqui em vermelho, e o espelho aqui do lado direito. Bom, no topo aqui da nossa forma Y, a gente tem um domínio variável, que é o V, esse V grande aqui que a gente vê nessa porção superior. Ele também, essa porção variável, é onde a ligação com o nosso antígeno, certo? Então, nessa parte superior da cadeia Y, onde o nosso anticorpo vai se ligar específico no nosso antígeno. E referente a essa porção FAB. Essa ligação dessa porção V variável aqui, ela é uma ligação firme e específica, então, a um epítopo de um determinado antígeno. Ele é bem específico. Então, dependendo do anticorpo, a sequência dessa cadeia variável, ela varia, vou falar um pouco para frente, né, a variável, e ela é específica para cada antígeno. Bom, a base do anticorpo, na porção FC, são domínios constantes, né, que é o C de constante, e forma a região cristalizável do fragmento FC. Essa região ela é importante para o anticorpo, pois é ela que, para a função do anticorpo durante a resposta imune. E é essa porção, FC, que nós usamos para adicionar os nossos marcadores, como enzimas, fluoróforos, dentre outros. Então, resumindo, a porção FAB, a porção de cima, onde o anticorpo vai se ligar no antígeno, e a porção de baixo, FC, é onde a gente costuma colocar os nossos marcadores enzimáticos ou fluorescentes para fazer nossas pesquisas, né? Então, as cadeias leves, né, as 2 sequências de cadeia leve, ela pode ser classificada tipo capa ou lambda,
E o tipo de cadeia pesada, ele vai determinar a classe geral ou isotipo de cada anticorpo. Então, nos mamíferos, os anticorpos são divididos em 5 classes: o IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. Sendo que o IgG, ele é subdividido em 4, do IgG1 ao 4. Cada isotipo desses 5 que eu acabei de comentar, ele possui, então, uma estrutura exclusiva, né? O isotipo varia, então, vai variar com a base do número das unidades Y e no tipo de cadeia pesada. E eles também diferem de acordo com a sua função biológica. Então, a gente sabe que o IgG tem uma função biológica diferente do IgE, e assim por consequente. Bom, e por que nos nossos protocolos de produção de anticorpos nós utilizamos praticamente só IgG? Então, eu trouxe aqui um exemplo de um gráfico referente à nossa resposta humoral. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma infecção viral por SARS-CoV-2. Esse gráfico, ele não é correspondente hoje à literatura, porque ainda muitos estudos estão sendo realizados, mas é uma simulação. Então, quando nós temos, então, uma infecção por um antígeno, a nossa resposta humoral, a primeira resposta que é de anticorpos que é realizada, é o IgM. Então, o IgM ele é produzido para tentar combater aquele antígeno. E um tempo depois, a gente começa a produzir o IgG. O IgG, então, é o nosso anticorpo de longa duração, tá? Qual que é a relação disso com a produção de anticorpos? Eu vou falar um pouco mais para frente sobre a produção de anticorpos, mas já iniciando o assunto aqui, quando a gente vai produzir nossos anticorpos no nosso animal hospedeiro, a gente faz várias induções de injeções com o nosso antígeno. Então, a gente induz 2 a 3 vezes injetado no nosso hospedeiro, o nosso antígeno. Então, lá na frente, a gente vai ter muito mais produção de IgG, que é esse que é o nosso intuito. Então, lá na frente, a gente vai ter, similar aqui, esse gráfico, né, uma simulação, esses anticorpos IgG que está em verde, tá? Então, é por isso que a gente utiliza praticamente o IgG nas nossas produções de anticorpos, e só que nessa tabela fala a diferença entre o IgM e o IgG. Então, o IgG é aquele anticorpo de longa duração, eles têm diferenças, né, como diz a classe de anticorpos tem diferenças. Então, o IgG ele pode ser do tipo 1 ao 4, tá? E ele tem, na cadeia pesada, o gama. Isso são particularidades, tá? E como que funciona, então, a produção de anticorpos? Bom, existe produção de anticorpos antigamente e vem se mudando ao longo dos anos, mas praticamente a ideia é a gente injetar, então, um antígeno num animal hospedeiro, para que ele comece, então, a produzir a resposta tumoral contra aquele antígeno, né? Então, como eu disse, a injeção pode ser de 2 a 3 vezes, para que a gente produza bastante quantidade de IgG. O hospedeiro, ele já pode ser utilizado como camundongo, mas também era muito utilizado galinha, cabra, dentre outros. Porém, o volume de injeção, de tudo isso, todo o processo era muito grande, e eles foram observando ao longo dos anos que o coelho, ele tem uma resposta imune diferenciada, que ele tem uma resposta imune muito mais eficiente. Então, a Abicam trouxe, então, essa produção de anticorpos de coelho como uma das linhas principais, é a chamada RAB-MAB, e como que, então, a gente faz para separar esses anticorpos policlonais e monoclonais dos coelhos. Então, a gente tem a injeção do nosso antígeno no nosso coelho, no nosso hospedeiro, aqui no caso, a gente vai ter resposta imune, e aí, separando, então, o soro desse animal, a gente vai ter ali contido o nosso anticorpo policlonal. Se a gente separar as células B desse animal, a gente começa a isolar essas células B e purificar. Então, cada célula B vai ser responsável por produzir um tipo de anticorpo. E a gente consegue, então, isolar, purificar as células B, e cada uma é um clone. Então, é muito comum, quando a gente olha anticorpos monoclonais, a gente sempre tem depois o nome do clone. O que isso quer dizer? É aquela célula B única que foi separada e isolada e purificada depois desse anticorpo
para fazer toda a sua produção de corpo monoclonal daquela única célula B inicial, tá? Essa célula B, ela é fusionada com uma célula tumoral, então a gente forma um hibridoma, né? E daí depois elas começam a produzir em larga escala esse anticorpo. Eles são validados, os Rabimabs, por ELISA inicialmente, e por outros, eu vou falar mais para frente, os tipos de validações de anticorpos que nós temos. E hoje em dia a Abicam traz também, que está em grande já volume de produtos, os Rabimabs recombinantes. O que é isso? Então, ele pegou aquela sequência específica do anticorpo proveniente de uma única célula B que foi eficiente naquela validação, e entre outras validações que a gente viu, e ela introduz, então, essa sequência em um vetor. Então, ela começa a produzir, por biologia molecular, a sequência desse anticorpo. Então, a gente vai ter, então, os Rabimabs recombinantes. Tá? E qual que é a vantagem, então, da gente ter um Rabimab recombinante induzido por vetor? Bom, é importante porque a gente diminui, se você for pensar nas chances de mutação que uma célula B hibridoma teria na produção, e a gente também elimina o uso de animais, né? Então, a gente começa a produzir anticorpos em larga escala, diminuindo o uso de animais, tá? Todos os anticorpos Rabimab recombinantes e Rabimab só, eles são validados pelo sistema knockout, validação knockout, eu vou falar um pouco mais para frente sobre ela, mas aqui quer dizer, então, que todas as produções dos anticorpos, eles são específicas, tá? Então, eu vou falar ali para frente como que é essa validação. Bom, e como escolher, então, aquele anticorpo policlonal ou monoclonal? Vou falar um pouquinho melhor sobre eles, qual que é a diferença. Então, só recapitulando, o meu coelho, ele foi injetado, ele vai ter a resposta imune, eu vou coletar o soro, daquele soro, eu vou ter esse nosso anticorpo policlonal. Mas aqui está falando diferentes anticorpos para o mesmo alvo. O que isso quer dizer? Então, vamos pensar assim, o nosso antígeno, ele foi injetado no anticorpo, e ele é apresentado por uma célula apresentadora de antígeno, que vai fazer que o nosso antígeno seja todo digerido. Então, vamos supor que nosso antígeno é digerido em 5 partes, tá? Na hora que a gente tem a resposta humoral, né, ali o GG, os anticorpos, vai começar a produzir um anticorpo para cada fragmento desse meu antígeno. Então, o policlonal, ele vai pegar todos esses tipos de anticorpos ao mesmo tempo. Então, eu tenho um antígeno que foi dividido em 5 partes, e cada anticorpo que se ligou em cada parte, a gente vai pegar todos esses anticorpos e pôr dentro de um tubo. É por isso que eles falam que existe diferentes anticorpos para o mesmo alvo. O alvo é o mesmo antígeno, mas são diferentes anticorpos. Isso é um anticorpo policlonal. E isso tem maior variabilidade lote a lote. Então, dependendo do seu experimento, você tem que escolher se você vai querer um anticorpo policlonal ou monoclonal. E eu vou falar só daqui a pouco sobre a escolha, qual a preferência. Eu vou explicar primeiro o monoclonal. E o monoclonal é diferente. Então, você vai pegar dos 5 epítopos, você vai pegar um alvo só, e vai pegar a célula que produz o anticorpo proveniente a ser aquele único alvo. Então, é muito mais específico, né? A gente tem ali o mesmo anticorpo sendo produzido no mesmo clone. Então, se a gente for pensar na escolha, né, e o anticorpo monoclonal, ele tem menos variabilidade lote a lote, tá? Então, a gente tem que pensar na escolha de qual anticorpo utilizar. Eu vou falar um pouco melhor mais para frente, mas já adiantando um pouco, exemplo, se eu tenho uma proteína que ela é pouco expressa no meu tecido, talvez seja interessante eu utilizar um anticorpo policlonal, porque eu vou ter mais chances de reconhecer essa proteína, tá? Agora, se eu tenho uma proteína que tem várias isoformas, por exemplo, não é interessante eu pegar um anticorpo monoclonal, porque eu vou conseguir, no meu blot, ter várias bandas. Então, seria interessante eu pegar um anticorpo monoclonal. E aí a gente vai discutindo um pouco mais sobre isso durante a apresentação, tá?
quais são as caracterizações de anticorpos que a Abicam realiza? Então, para cada tipo de anticorpo, a gente vai validar para uma técnica e a espécie da onde foi o animal hospedeiro ou o antígeno daquele anticorpo. Então, a gente tem várias aplicações que a Abicam, ele caracteriza, imunistoquímica, imunicitoquímica, Western blot, dentre outros, e várias espécies que eles também produzem a reatividade, né, o anticorpo. A gente tem humano, camundongo, rato, e dentre outros. Uma coisa importante falar nesse tópico é que um anticorpo, ele sendo indicado para mais técnicas ou menos, não quer dizer que ele é mais ou menos eficiente, ele só quer dizer que ele foi caracterizado pelaquela técnica, tá? Não quer dizer que ele é mais ou menos eficiente, foi a técnica que ele foi caracterizado. A Abicam também disponibiliza de várias validações para a gente assegurar aquele anticorpo. A gente tem estudos ortogonais em sílico, expressão de recombinante, espectrometria de massa, estratégias genéticas como nocaute, dentre outros. Então, aqui falando um pouco mais sobre a validação nocaute que a Abicam faz, que é uma validação muito importante para os nossos experimentos. Por quê? A gente vai garantir que nosso anticorpo, ele é específico para aquele antígeno. Então, a gente tem a nossa célula Y-type, né, o controle, aí a gente vai fazer uma edição gênica, a gente vai, na Abicam usou o CRISPR, por exemplo, a gente vai deletar a expressão daquele nossa proteína alvo da nossa célula, e a gente tem uma outra célula controle que a gente sabe que expressa aquela proteína. Então, dessa maneira, a gente consegue, são células aqui, né, lisados celulares, e a gente vai testar o nosso anticorpo. Então, dessa maneira, a gente consegue comprovar que o nosso anticorpo é específico, porque aqui, nessa primeira imagem, por exemplo, a gente tem um Y-type, onde ele está expressando a nossa célula, em seguida, a mesma linhagem onde foi deletado a expressão daquela nossa proteína e o anticorpo não conseguiu detectar, então quer dizer que realmente esse anticorpo é específico para essa proteína. Em seguinte, a gente tem duas marcações de duas bandas com células que são positivas para a expressão daquela proteína. Então, aqui eu estou provando de duas formas, pelo nocaute, pelo controle positivo, negativo e positivo, que nosso anticorpo ele é específico. Então, se você teve aquele resultado e estava em dúvida se aquilo realmente é válido ou não, é sempre interessante a gente utilizar os controles positivos e negativos, tá? E aqui, aqui do lado, a gente tem uma imuno, que representa a mesma ideia. Então, a gente vai ter o nocaute, onde o anticorpo, a proteína não é expressa, validando o anticorpo nocaute ali, tá? Então, por que é importante a gente sempre escolher um bom anticorpo caracterizado, mas além de ser caracterizado, ser validado também? Olha, 3,5 bilhões de dólares são gastados mundialmente, globalmente, no desperdício de alguns reagentes. E metade disso é desperdiçado anualmente por maus anticorpos, por anticorpos que talvez não foram validados tão bem assim. E sem contar todo o custo de tempo e de reagentes e de pesquisa, de tudo isso. Então, aqui eu trago um apelo para vocês sempre se atentarem à qualidade do anticorpo, né? Porque traz um apelo muito mais que financeiro, né? De questão de ciência, de objetivo de pesquisa, de realmente fazer um bem maior e fazer o melhor naquele momento da sua pesquisa. Bom, eu vou trazer aqui alguns produtos Abicam referentes a isso que eu falei. A gente tem na Abicam, então, um portfólio grande com células controle de lisados celulares, mais de 2.000 produtos que você pode usar ali pelo controle positivo, né, seu controle positivo da sua amostra. E nós também temos mais de 2.800 células, tipos celulares, knockouts, tá? Além de lisados também. Então, se você está interessado em sempre colocar o controle positivo e negativo, a Abicam tem esse serviço. Se você produz o seu próprio anticorpo, a Abicam disponibiliza aqui alguns kits de purificação.
Aqui a gente tem um fluxograma que tem algumas perguntinhas. Como esse PDF vai ficar com vocês olham depois com mais calma. E aqui, você respondendo essas perguntinhas, e embaixo está indicado o melhor kit de purificação do seu anticorpo. A Abica também disponibiliza de kits para a gente conjugar o nosso próprio anticorpo. Então, se você produz o seu próprio anticorpo, como foi o exemplo anterior, e você quer conjugar um marcador nele, a gente tem esse kit Lightning Link, que ele possibilita você, a partir de 3 etapas super simples, conjugar mais de 45 tipos de marcadores no seu anticorpo. A gente também tem a possibilidade de conjugar no seu anticorpo nanopartículas de ouro. A gente tem essa tecnologia InnovaCoat Gold, que ele é muito rápido também, ele utiliza uma ligação covalente com o seu anticorpo. Ele utiliza menos anticorpos que a conjugação passiva, que é normalmente utilizado nessa conjugação, e ele consiste tem uma maior consistência lote a lote da forma esférica e tamanho dessas nanopartículas. Nós também temos a possibilidade de conjugar no seu anticorpo oligonucleotídeos. Então, aqui a gente consegue conjugar nucleotídeos com seu anticorpo de uma forma fácil e rápida também, muito similar aos outros kits que eu comentei. Ele é adequado aqui para óligo de fita simples, como fita dupla também. E é interessante que essa possibilidade, essa conjugação, ele combina a sensibilidade do PCR com a seletividade do ELISA. Ele é indicado para algumas aplicações, como ensaios de ligação por proximidade, imuno-PCR, dentre outros. Nós também temos a possibilidade de verificar o checklist da sua conjugação no nosso anticorpo. Então, a gente tem esse ensaio de fluxo lateral bem simples, que ele vai indicar se teve sucesso mesmo na sua conjugação do seu fluorófilo, da sua enzima com o seu anticorpo. E aqui eu trago alguns exemplos de alguns kits interessantes para você fazer essa checagem, tá? Então, como que a gente pode escolher o anticorpo correto? Assim, qual é o checklist da gente fazer essa parte? Não é rápido, tá? Eu vou falar passo a passo. Eu acho bem importante, porque cada passo ele vai interferir lá na frente. Então, o primeiro ponto é você definir os seus requisitos. Então, primeiro você tem que identificar o seu antígeno, alvo. Então, qual é o nome do meu antígeno, da minha proteína? Então, aqui eu trouxe adequado, porque ela pode ter vários nomes e você procurar em alguns lugares um nome diferente. Então, você vai entrar aqui, eu trouxe 2 sites, o GeneCards e o GeneNames, que aqui ele vai te dar algumas possibilidades de nomes. Eu trouxe aqui, em todo o meu exemplo, do começo ao fim dessa parte de escolha de anticorpos, o PIN2 oncogene. E ele também pode ter vários nomes aqui, como o proto-oncogene, ou proto-oncogene PIN2, tá? Dentre outros. Então, primeira escolha, primeiro ponto é você saber mesmo a nomenclatura do seu alvo. Segundo, a gente precisa saber a sequência canônica da sua proteína. Então, aqui a gente tem 2 sites. Na verdade, a gente tem a Uniprot, que eu trouxe, e aqui do lado, esse hiperlink é sobre o vídeo. Se você nunca utilizou o Uniprot, aqui tem um vídeo de como fazer essa etapazinha aqui, tá? E por que é importante a gente saber a nossa sequência canônica? Bom, a gente precisa saber alguns dados da nossa proteína, como o peso molecular dela, se ela tem variantes ou não, isoformas, né? Se ela tem modificações pós-traducionais. Então, é sempre interessante você saber tudo do seu alvo. Em seguida, a gente tem esses 3 sites que são indicados para a gente identificar, então, a existência de isoformas na nossa proteína. Por exemplo, essa PIN2, ela tem 3 isoformas. Então, quando você, exemplo, fazer um blotting, tem grandes possibilidades de você encontrar lá 3 bandas, 34, 37, 40. Então, é muito importante você saber isso, porque você não vai falar que o seu anticorpo é inespecífico.
é esperado já você ter essas 3 bandas, porque a sua proteína tem várias isoformas. E se aqui você utilizou um anticorpo, por exemplo, policlonal, você ainda aumenta ainda mais a chance de detectar essas 3 isoformas. Então, aqui, você já sabendo que a sua proteína tem chances de ter outras isoformas, talvez seria interessante você usar um monoclonal, ou você já prevê, né, que o anticorpo vai detectar essas 3 bandas e que ele não é inespecífico. Na verdade, ele está, sim, detectando as proteínas alvos do seu interesse. Tá? A gente tem, então, que investigar a presença também de proteínas relacionadas ao nosso antígeno-alvo. Então, a gente tem que fazer um blast. Então, a gente vai identificar outras proteínas na mesma espécie de estudo que possam compartilhar uma sequência parecida, né, com a sua proteína-alvo. Então, a gente vai fazer um blast. Quem nunca fez, aqui tem um vídeo também autoexplicativo. Então, aqui, lá no BLAST, a gente encontrou que o PIN2, ele compartilha de alta homologia, né, de 64% e 56%, com PIN3 e PIN1. Então, uma grande probabilidade, então, do meu anticorpo detectar, então, essas 2 proteínas-alvos. Eu também posso, se você produz, né, o seu anticorpo, eu posso definir qual seria o epítopo ideal para ele se ligar. Então, aqui a gente vai identificar quais regiões de aminoácidos devem ser usados, então, para você fazer o seu anticorpo. Aqui tem esse site, tem o vídeo também, para quem nunca utilizou, e ele vai fazer o alinhamento. Então, aqui eu sei que tem 3 isoformas, eu tenho que colocar lá no programa, no cluster ômega, as 3 isoformas, e ele vai ali, então, prever qual seria a melhor região do sua proteína-alvo para ter menor chance de detectar as outras isoformas, tá? Isso aqui é mais para quem produz seu próprio anticorpo. E você tem que definir depois, né, de ter alguns dados, se tem isoforma ou não, que eu acabei de comentar, se a sua proteína é pouco expressa ou mais expressa, se você vai utilizar um anticorpo monoclonal ou policlonal, tá? E o isotipo e a espécie hospedeira. Isso é muito importante também, a gente fala um pouquinho melhor sobre isso mais para frente. E a técnica a ser utilizada. Bom, nem todas as empresas, elas fazem os testes rigorosos de validações dos seus anticorpos, como a Abicam faz. Então, eu trouxe aqui alguns sites, que é tipo um buscador de anticorpo, e você colocar lá sua proteína-alvo, lá, PIN2, ele vai te indicar vários anticorpos de várias marcas concorrentes e quais têm as melhores validações. Então, sempre é importante vocês buscarem o anticorpo que tem melhor validação para ter o menor risco lá na frente. E aqui, só complementando, desculpa, esse slide, é como eu comentei, o anticorpo sendo indicado para mais técnicas ou menos técnicas, não quer dizer que ele é melhor ou pior, quer dizer que ele foi testado, validado naquela técnica. E tem alguns anticorpos que também são indicados reativos para mais espécies ou menos espécies, sei lá, um anticorpo é reativo para rato, humano e camundongo. Também não quer dizer que ele é melhor ou menor, só que ele foi validado para aquelas 3 espécies. Bom, o segundo ponto da escolha do nosso anticorpo é a gente coletar as informações. Então, a gente tem que revisar a literatura, ver o que já foi publicado referente à nossa proteína-alvo, tá? A gente tem 3 sites aqui de busca, a gente tem o PubMed, o site ABI, o Uniprot, por exemplo, tá? Porque ele vai te indicar ali se o seu anticorpo já foi detectado em diferentes regiões da célula, como núcleo, citoplasma, membrana, porque às vezes o datasheet vai te indicar que ele é expresso só na membrana, mas a literatura já viu que tem no núcleo, já tem no citoplasma, então é sempre importante a gente estar a par de toda a literatura, né, desenvolvida pelos nossos colegas. E aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo, né, da expressão da PIN2, que ele foi identificado produzido por células B, e ele foi utilizado aqui nesse experimento um anticorpo monoclonal nesse clone aqui X, D2, D1,
ele observar por imunohistoquímica diferentes fenótipos. Bom, eu tenho esse dado para mim, quando eu for lá fazer o meu experimento, se for uma imuno mesmo, eu tenho como comparar o meu resultado com a literatura já publicada. Aqui a gente pode, trouxe mais uma vez os mesmos sites, que um dos pontos de você coletar informações é você procurar, então, os anticorpos que já existentes, né, que já foram testados, já foram publicados, já foram validados por alguma publicação. E um dado aqui importante é você sempre olhar a bula do seu produto. Então, o que lá o meu anticorpo, a bula do meu produto, está indicando, né? Então, se é um blotting, se é uma imuno, qual que é a marcação esperada? Né? O que ele está... Porque a literatura indica, né, as possibilidades, mas a bula do meu produto também indica. Então, eu tenho que ter uma boa marcação, ela é bem específica, ou ela já prevê a marcação de 2 isoformas no meu blotting, por exemplo. Então, sempre é importante você estudar a bula do produto também. A gente tem que confirmar as informações da bula do produto com as informações coletadas. Então, foi o que eu falei. Na literatura, mas com as indicações da bula do seu produto, né? Aqui o terceiro passo, a gente avaliar os dados de validação existentes e a gente vai decidir se é necessário mais validações ou não. Então, a gente tem que ver a reatividade do anticorpo com o nosso imunógeno, se ele é reativo, né, com o nosso imunógeno, evidências da especificidade para o nosso proteína-alvo, né, para o nosso antígeno-alvo. Então, a gente sabe que as proteínas, a gente tem controle positivo, então a gente tem comercialmente esses controles positivos, mas nem assim quer dizer que essas informações ainda não garantem a reatividade da proteína com o nosso endógeno, né? E a gente sempre tem que ter um padrão de expressão. Então, a gente tem que sempre olhar como que é isso previsto para o nosso anticorpo. A indicação, então, do nosso anticorpo para a nossa técnica pretendida, então, quando eu vou lá escolher um anticorpo e eu quero fazer um ELISA, e esse anticorpo é só utilizado para imuno, então, não quer dizer que ele é validado para imuno, vai funcionar para ELISA. Então, a gente tem que ter esse discernimento de escolher um anticorpo que vai reagir com a minha espécie de interesse, então, verificar a espécie, o tipo de aplicação, né, técnica que a gente vai usar. E por quê? Se a gente utilizar um anticorpo que não é indicado para a nossa espécie, ou usar uma aplicação que não está validado, pode ter grandes chances de não funcionar, ou ter reações cruzadas também. E aí você decidir, então, se tudo isso é necessário fazer novas validações, não, então esse anticorpo que você passou por esse screening é validado, você escolheu o melhor anticorpo, ou você tem que fazer mais escolha, né, decidir outra validação adicional. Você pode determinar se decida e execute a validação adicional necessária, como exemplo, controles positivos ou negativos na sua técnica, tá? E, por fim, aqui, como eu já comentei, a ABICAM traz, então, esse controle positivo e negativo para você adicionar na sua técnica. E aqui, alguns artigos sobre validações de anticorpos que são bem interessantes também, tá? Então, quais são as considerações na escolha do meu anticorpo primário? Tudo que eu falei foi na escolha de anticorpos em geral, agora do meu anticorpo primário. Bom, a gente tem 2 tipos de anticorpos, o monoclonal e o policlonal. Então, o primeiro ponto para a gente escolher um anticorpo primário é a clonalidade. Então, eu vou escolher um mono ou um poli, tá? Então, a gente sabe, então, como eu comentei, o monoclonal, ele é proveniente de uma única célula B, então são clones, então eles vão produzir clones do mesmo anticorpo, né? Reconhece apenas um epítopo, né, por antígeno. Então, o que o monoclonal tem de bom? Ele é altamente específico, porque dentro dos 5 ele vai escolher sempre aquela parte, então ele é muito específico, mas ele tem baixa acessibilidade. Então, de 5, de toda a lipoproteína, a chance dele ir ali e se ligar naquela única regiãozinha é menor, a baixa sensibilidade, né?
Mas ele tem, então, traz o benefício de ter uma baixa reatividade cruzada não específica, porque ele é mais específico, e ele diminui a variação lote a lote, que é um problema que a gente tem nos anticorpos policlonais. E quais são os problemas dos monoclonais? A gente não reconhece epítopos muito pequenos, e normalmente para imunohistoquímica parafinado, ele não funciona muito bem, por conta da parafina, tá? Os policlonais, então, eles vão conseguir detectar várias regiões dos epítopos, né, que a gente falou das 5 partes. Então, ele tem baixa especificidade, porque ele não vai reconhecer um epítopo só, ele vai reconhecer, exemplo, 5 epítopos, mas ele tem uma alta sensibilidade. Ele tem mais chance de detectar a sua proteína-alvo, tá? O problema é que ele vai ter mais chances, né, de ter reatividade cruzada não específica, mais variação lote a lote, e pode vir a trazer mais coloração de fundo. E aí você tem que escolher, decorrente ali, qual a técnica, a espécie, tudo que eu falei até agora, qual seria o melhor anticorpo para você nesse momento, tá? Um outro ponto a se considerar no anticorpo primário é a espécie. Então, idealmente, as espécies da sua amostra devem ser diferentes das espécies do anticorpo que ele foi criado, tá? Se eu quero, então, detectar uma proteína-alvo de um camundongo, o ideal é não pegar uma proteína-alvo que foi produzida em camundongo, e sim em outra espécie. A Abicam traz um programa muito interessante, que é o programa AbTrial. Se você trabalha com uma espécie que não está prevista ali naquele anticorpo, ou uma técnica, você pode, então, requisitar esse programa AbTrial. Você tem a possibilidade de fazer os testes na sua espécie, ou na sua técnica, que o anticorpo não é indicado, postar no site AbTrial lá da Abicam, e você não tem prejuízo financeiro. Esse dinheiro, ele é retornado para o cliente, tá bom? Então, aqui, se você não trabalha com um organismo modelo, uma técnica que seu anticorpo não é previsto, consulte nossos representantes e vendedores para te indicar esse programa AbTrial. Aqui eu trago alguns pontos, se você quiser testar a homologia, né, do seu imunógeno com a sequência da sua espécie com outra, a gente tem esse cluster W, que pode prever essa homologia, ou senão você pode mandar um e-mail para nós, para a assessoria científica da Abicam, lá no final está o meu e-mail, a gente consegue entrar em contato com a Abicam e eles falam para nós qual é a porcentagem de homologia do seu organismo modelo, né, da sua espécie de interesse, tipo, por exemplo, um boi, com o rato naquela proteína-alvo que você quer estudar em específico. Daí, se a homologia for maior que 85%, a gente indica a utilização daquele anticorpo, tá bom? O outro ponto a considerar no anticorpo primário é o imunógeno. Bom, o que é o imunógeno? Então, é aquilo que a gente vai injetar no nosso organismo hospedeiro para produzir a resposta imune. Então, é um pedaço da proteína específica, ou a sequência de aminoácidos, que foi injetada no animal hospedeiro. Então, a gente vai ter essa região da onde foi injetada, a gente vai ter descrito na bula do nosso anticorpo, né, no datasheet vai lá estar descrito imunógeno, qual é a sequência, muito importante. Aqui, por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo do PIN2, que ele fala, então, que é uma sequência peptídeo sintético, que foi, então, injetado do aminoácido 1 ao 100, na sequência, na porção N-terminal. Mas a sequência exata é própria da AB, que eles não disponibilizam. Porém, tem anticorpos que eles disponibilizam, sim, a sequência do imunógeno que foi injetada ali no animal hospedeiro. E aí, tem também um ponto a se considerar quando a gente trabalha com anticorpo primário, é se a forma de armazenamento dele, a maioria das vezes é com PBS, ou azida de sódio, ou glicerol, eles são importantes, essas formas de armazenamento, porque eles mantêm a estabilidade do anticorpo e previnem qualquer contaminação deles, né? Mas, ao mesmo tempo, eles impedem a conjugação eficaz se você quer conjugar
um fluoróforo ou um metal, uma enzima nesse anticorpo. Então, se você quer conjugar o seu próprio anticorpo primário, ou usá-lo para marcar células vivas, por exemplo, a gente recomenda fortemente você utilizar anticorpos livres de BSA e azida de sódio. Então, quando você faz a busca ali no site da Abicam, todos os anticorpos, a maioria deles, tem lá um número, AB2030, sei lá, normal, e tem lá a opção do 2031, que é sem, livre, né, free, azida de sódio e BSA, tá bom? Quais tipos de marcação que a gente tem? A gente tem a possibilidade, aqui eu trouxe um exemplo de uma imunistoquímica, a gente tem a possibilidade de conjugar o anticorpo primário ao fluoróforo, a enzima, e a gente tem, então, a imunistoquímica direta, ou indireta, que é quando a gente utiliza o anticorpo primário, o anticorpo secundário, ele vai identificar o anticorpo primário, e o anticorpo secundário, ele é conjugado com algum fluoróforo, algum sinal, né? E quais são as considerações, então, quando a gente utiliza uma imunistoquímica indireta, qualquer marcação indireta, que tem que utilizar o anticorpo primário e secundário? Quais são as considerações na escolha do nosso anticorpo secundário? Bom, o primeiro ponto é escolher a espécie hospedeira. Então, o anticorpo secundário, ele vai se ligar especificamente ao IgG da espécie hospedeira que foi gerado o anticorpo primário. Então, ali, por exemplo, eu utilizou um camundongo para produzir o meu anticorpo primário. Então, eu tenho lá interleucina anti-mouse, tá? E aí, o meu anticorpo secundário, ele tem que reconhecer o anti-mouse. Então, tem que ser produzido numa espécie diferente de mouse, de camundongo. Então, aqui eu indico o GOAT anti-mouse, tá bom? Então, a gente tem sempre que se atentar a isso, tudo bem? Isso é muito importante, porque se a gente faz uma escolha errada da espécie hospedeira do nosso anticorpo secundário, não vai funcionar. E se ele não detectar aquela região específica da onde o nosso antígeno, da espécie do antígeno que foi produzida, não vai haver marcação nenhuma lá no final, tá bom? A gente também tem a possibilidade aqui de escolher a subclasse do anticorpo. Então, a gente tem, normalmente é IgG, né? Então, a gente tem lá, o anticorpo secundário geralmente possui uma cadeia leve e pesada. Então, a gente tem lá GOAT, anti-mouse, IgG, porque é específico para o IgG, cadeia leve e pesada. A gente também consegue selecionar anticorpos secundários conjugados já com uma enzima ou um fluoróforo. Então, a gente tem a possibilidade de ter um anticorpo secundário conjugado com GRP ou fosfatase alcalina, por exemplo, se a gente quer fazer uma imunocromogênica, né, uma imunistoquímica cromogênica, a gente vai usar essas enzimas. E também a gente tem a possibilidade de trazer anticorpos secundários conjugados já com biotina. E aí eles vão formar um complexo avidina-biotina, ou abreviado ABC, que você também pode contar dessa forma. Então, os anticorpos secundários já podem vir conjugados ou não, depende do seu interesse. E aí, a gente trouxe aqui um fluxograma, que a escolha do seu anticorpo secundário, ele vai depender da sua técnica também. Então, por exemplo, a imunistoquímica, a gente tem a possibilidade de escolher um anticorpo secundário conjugado com uma enzima ou com fluoróforo, como exemplo, a Lexafluor. Já, se eu vou fazer um ELISA, um anticorpo secundário, ele só é conjugado com uma enzima, com HRP, por exemplo. Se eu vou fazer uma microscopia eletrônica, ele é marcado com ouro. E assim, seguinte, essa apresentação vai ficar aqui com vocês podem olhar com mais calma esse quadro aqui e ver as possibilidades da técnica que você quer, os tipos de anticorpos secundários indicados. Se você vai utilizar anticorpos secundários conjugados com a Lexafluor, é muito importante, quando você fazer dupla marcação, por exemplo, você ter cuidado de escolher o comprimento de onda desses secundários. Então, aqui eu trouxe uma tabela onde tudo que está em verde, ele é indicado, existe compatibilidade. Então, eu poderia fazer
uma dupla marcação de Alexa Fluor 750, por exemplo, com Alexa Fluor 555. Mas perceba-se, o comprimento de onda ele fica mais próximo, ele não é indicado, porque pode ter incompatibilidade de detecção do equipamento. Por os comprimentos de onda serem muito próximos, pode ter falha nessa detecção, se o equipamento não é bem calibrado, não é muito novo, ou também por chance de falso positivo ali, ou falso negativo, tá? Então, aqui, se você quer fazer uma dupla marcação de fluoróforos, tome atento ao comprimento de onda que o seu Alexa Fluor secundário está conjugado. Um outro ponto que é interessante quando você faz múltipla detecção, multiplex, é você escolher anticorpos secundários pré-dissolvidos. O que são anticorpos secundários pré-dissolvidos? É um tipo de purificação, além de todas as validações e purificações que já existem com anticorpos normais, mas ele vai diminuir ali a chance de ter uma reatividade cruzada com outras espécies, tá? Então, é uma etapa extra, e ele aumenta a especificidade do seu anticorpo secundário. Então, aqui, eu trouxe um exemplo eu quero purificar o meu anticorpo de coelho, IgG de coelho. Então, ele é em verde aqui. Então, eu vou passar ele numa coluna, onde essa coluna eu vou ter duas matrizes. Uma matriz que tem o IgG de cabra e uma matriz que tem o IgG de boi. Então, se naquele anticorpo, aquele pool de anticorpo que eu tenho, tiver algum resquício de alguma reatividade cruzada com algum tipo de matriz de anticorpo de cabra ou boi, ele vai ser aderido naquela matriz, naquela coluna, e vai ficar fixado. Então, o anticorpo de coelho, ele vai conseguir passar e ser purificado. E lá no fim, eu tenho somente anticorpos de IgG de coelho. Então, aqui é uma etapa a mais de purificação que garante a especificidade do seu anticorpo secundário. Então, ele diminui ali a chance de reatividade cruzada com GOT, com qualquer outro tipo de anticorpo secundário. Porque quando a gente utiliza uma multiplex, é ideal você utilizar um anticorpo secundário da mesma espécie. Mas nem sempre isso acontece, né? A gente sabe a realidade do laboratório, também dos anticorpos, as possibilidades de produções e tal, às vezes você não tem da mesma espécie, aí você quer diminuir a chance do seu anti-mouse, do seu anti-rabbit se ligar no anti-chip, e assim por diante, tá? A gente também tem a possibilidade de ter anticorpos secundários somente do fragmento FEB ou FEB2, então um anticorpo em forma de Y, ele é separado, ele é digerido pela papaina, né? Então, ele é digerido, essa porção FC da porção FA, ele fica daí, só essas porções pequenas de cima, que ele é importante porque ele elimina a ligação inespecífica entre as porções FC dos anticorpos e receptores FC das células, como macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, dentre outras, que penetram nos tecidos de maneira mais eficiente devido ao seu tamanho menor. Porque a porção FC, ela pode ativar, né, outras células ou coisas que você não está interessado. Então, aí você poderia investir nesse anticorpo secundário somente nessa porção FEB, FEB2 linha. A gente tem essa possibilidade também. E aqui eu trago um ponto que é um dos pontos mais importantes quando a gente se fala de anticorpos em geral, a forma de armazenamento. Porque a forma de armazenamento vai nos trazer o maior benefício e maior viabilidade do nosso anticorpo. Então, assim que você receber o seu anticorpo, é interessante você olhar no datasheet, na bula, com o que está descrito ali, qual é a forma de armazenamento, tá? A maioria deles, eles indicam para você, na hora que recebe, vai estar a 4 graus. Se você for usar o anticorpo ali, validar até de 1 a 2 semanas, é importante você deixar a 4 graus, se você quiser, mas é importante você fazer alíquotas e guardar numa temperatura menor. Então, assim, recebi um anticorpo. Primeira coisa, olhar o datasheet. Qual é a temperatura ideal de armazenamento? Tá, então eu vou ter que alicotar, eu quero ter um anticorpo por 1 ano, então eu vou ter que alicotar. E como que eu faço isso? Primeiro, eu receber o anticorpo, eu vou fazer uma breve centrifugação, fazer um spin. A gente vai fazer a 10.000 Gs por 20 segundos. A gente vai alicotar
você tem que ver qual é o consumo do seu anticorpo, da técnica que você quer em geral, mas a maioria faz alíquotas de 10 microlitros, tá? Você pode utilizar azida de sódio para armazenar e diminuir, então, a contaminação do seu anticorpo, mas sempre se atentar se isso é ideal mesmo para você ou não, porque a azida pode ser tóxico para as células, se você for utilizar isso para algum experimento em vivo, por exemplo, né? E se o anticorpo já tiver azida de sódio, a gente tem um protocolo da Abicam para retirada dessa azida, tá aqui nesse hiperlink aqui embaixo, como que faz para a gente retirar a azida de sódio do seu anticorpo. E aí, por fim, você vai olhar lá no seu datasheet, né, qual é a forma de armazenamento. Como eu disse, a maioria é 4 graus de 1 a 2 semanas e menos 20 graus a longo período, tá? Uma etapa importante aqui é a gente evitar o congelamento e descongelamento mesmo das alíquotas, porque isso pode desnaturar o seu anticorpo, tá? Causando, então, a formação de agregados e reduzir a capacidade de ligação deles. Então, quando você tirar a sua alíquota de 10 microlitros ali do anticorpo, você já planeja os experimentos que você precisa fazer com eles para você tentar utilizar tudo de uma vez. Se você vai usar sempre alíquotas menores, volumes pequenos, você pode até fazer alíquotas de volumes menores, tá? Um ponto importante aqui é que quando você compra um anticorpo da Abicam pela Nova Analítica, a gente tem uma garantia de 12 meses a partir da chegada da nota fiscal, do envio da nota fiscal do produto. Se em 12 meses você tiver algum problema com o anticorpo, no sentido de não funcionar, você pode entrar em contato com o suporte, tá? Então, a gente tem esse prazo de 12 meses. Mas é importante você seguir à risca todas as formas de armazenamento desse anticorpo, para que você aumente a viabilidade dele, né? E que ele realmente fique viável pelos 12 meses do seu experimento ou até mais. Se você tem um anticorpo conjugado, né, com fluoróforo ali, ou com FITS, por exemplo, ou HRP, uma enzima, tem alguns cuidados a mais que você precisa ter na estocagem desse anticorpo. Primeiro, você tem que fazer toda a manipulação dele longe da luz, né, de preferência num lugar que não tenha exposição à luz. Você tem que alicotar, de preferência, em vials ou tubos escuros, vials âmbar, ou cobrir eles com papel alumínio. Então, sempre tomar esse cuidado de armazenar e estocar sempre no escuro qualquer anticorpo secundário conjugado a um fluoróforo ou uma enzima, tá bom? E quais são alguns produtos Abicams que utilizam alguns tipos de anticorpos e que a gente traz aqui, é bem interessante também. Você pode fazer o ELISA, a gente tem o ELISA Custom, que ele é uma placa que já vem aderida um anticorpo que a gente fala de captura. Esse anticorpo de captura vem com uma tag, e aí você consegue conjugar qualquer tipo de anticorpo primário e secundário aqui para você. A gente também tem um ensaio de fluxo lateral, que ele permite você utilizar, então, um par de anticorpos do seu interesse, e ele vem já numa tira, na tira já vem ligado ao seu anticorpo de captura, e aí você conjuga esse sanduíche, que seria o anticorpo primário conjugado ao anticorpo secundário, aí o seu antígeno de interesse. Tem um protocolinho aqui para vocês, se vocês tiverem interesse, entrar e ver mais detalhes desses kits. E aí, por fim, tá acabando, eu trouxe alguns exemplos de imunohistoquímica e de blotting, que aparentemente é uma das técnicas mais utilizadas, que não tiveram sucesso no resultado final. E quais podem ser algumas das possibilidades disso tudo? É claro, eu não falei aqui do passo a passo de cada técnica. Para o Western Blotting, a gente tem um webinar específico de Western Blotting no nosso canal, que eu dei no passado. Então, lá vai ter o passo a passo do experimento e do protocolo e como otimizar tudo isso. E de imunohistoquímica, a gente já teve também um webinar com a professora doutora Camila. Esse vídeo não está disponível no nosso canal,
mas a gente tá para fazer um outro webinar de imunohistoquímica para ficar disponível no nosso canal também. Mas, de qualquer forma, aqui eu trago alguns problemas de detecção de anticorpos, ali, de sinal fraco, aqui no caso de Western blot. Então, eu fiz meu blot e eu vi que não teve uma marcação que eu esperava. Então, alguns pontos a considerar. Então, você não se atentou à sua espécie secundária, ela não foi compatível com o que a gente esperou, então sempre se atentar ali ao seu anticorpo secundário, né? Você investigar mesmo a proteína, se ela é expressa, altamente expressa ou não, se ela é expressa nessa célula que você está tratando, né? Ou a concentração de anticorpo primário que você usou, se ela foi eficiente, se a incubação do anticorpo primário os anticorpos AB que a gente indica incubar por 1 hora já é detectável, já é suficiente. Mas, às vezes, tem uma detecção fraca, a gente indica incubar por 24 horas, overnight, 4 graus Celsius, tá? A gente sempre se atentar ao vencimento ou armazenamento do nosso anticorpo, como eu disse. Eu, como assessoria científica, suporte técnico da ABICA, uma das grandes detecções, assim, de falhas seria que a gente percebe é a forma de armazenamento do anticorpo. Então, ele não funciona pela falha no armazenamento. Sempre se atentar a isso, por favor. Aqui, no caso do blot, a membrana não foi bloqueada o suficiente, ou a proteína não foi transferida, né, de forma correta. As proteínas, elas podem ser hidrofóbicas, são difíceis de transferir. A amostra não expressa a proteína de interesse. Anticorpo não detecta a sua proteína de interesse. Então, sempre se atentar ao imunógeno, né, a sequência imunógena do nosso anticorpo e a nossa proteína de interesse, se ele é capaz de detectar aquela região. Lavagem excessiva da membrana, uso excessivo do anticorpo primário, então a gente ficar reutilizando o mesmo anticorpo primário, então a gente, né, faz ali a solução, dilui o anticorpo primário e reutiliza. Isso também não é muito eficiente na marcação. A gente já viu tanto de imuno quanto de blotting, tá? Então, não utilizar muito, reutilizar, né, muito o anticorpo primário. O anticorpo secundário, ele pode ser inibido pela azida de sódio, ou o kit de detecção, ele pode estar vencido, ou substrato inativo. São alguns pontos a considerar de tudo que a gente falou sobre anticorpos, a melhor escolha, a melhor forma de armazenamento. Ou se eu tenho ali muito fundo, um alto background ali no meu blot. Então, eu posso ter uma ligação não específica, pode ser por uma alta concentração de célula de lisado que eu apliquei no meu gel, ou uma alta concentração de anticorpos secundários também pode trazer um alto background. A gente sabe também, se a gente utiliza um anticorpo policlonal, ele também pode trazer esse fundo maior, tá? A temperatura de incubação do anticorpo primário, ele pode estar muito alta. Então, é sempre indicado temperatura ambiente. E o que é temperatura ambiente? Entre 22 graus ali é uma temperatura ambiente, tá? 22, 25 graus. O bloqueio da membrana está incorreto. A gente tem vários tipos de bloqueio, depois vocês olham melhor daquela nosso webinar passado. A membrana também tem vários tipos de membrana indicado. A sua proteína pode ser degradada, ou a lavagem pode estar insuficiente, a gente indica lavar um pouco mais a membrana. Superexposição do sinal, ou o tipo de bloqueio aqui, a gente usa o leite, pode conter ali compatibilidade, se você utiliza um secundário com biotina, e excesso de proteína no gel carregado aí também pode dar essas bandas difusas aí, tá? Isso são alguns tips do blotting, e agora eu trago alguns tips, alguns pontos a considerar de imunohistoquímica. Quando a gente não tem o sinal de imunohistoquímica, pode vir de vários fatores também de protocolo, dentre eles os fixadores que foram utilizados, eles podem estar modificando o epítopo, que a gente reconhece, então, utilizar sempre, perceber sempre o tempo de fixação que você utiliza as suas amostras. A desparafinização pode ser insuficiente, então, o melhor método, né, de você tirar a parafina.
O anticorpo primário e secundário não pode ser, não são compatíveis, então sempre precisa tentar aquela espécie, a espécie alvo, né, e o secundário também, como eu comentei. A concentração de anticorpo primário pode ser suficiente, você pode aumentar a concentração. Tanto para o blot quanto para imuno, é sempre importante você fazer uma titulação do seu anticorpo, para você detectar ali a melhor concentração e o tempo para você detectar sua proteína-alvo. Um anticorpo pode não ser indicado se for parafinado, imunohistoquímica parafinado. Então, quando você pegar o seu anticorpo, sempre vai estar lá indicada a técnica. Para imunohistoquímica, a gente tem algumas variações. Exemplo, imunohistoquímica FR, é imunohistoquímica frozen. Imunohistoquímica P, é parafinado. E assim por diante. Então, sempre é importante você se atentar a esses detalhes do datasheet quando você for escolher o seu anticorpo. Tá? Aqui o anticorpo primário, secundário ou kit de amplificação, ele pode ter perdido a validade. E aqui, mais uma vez, eu trago esse alerta ao armazenamento inadequado, tá? A diluição também, aos ciclos de congelamento, descongelamento e reuso, tá? Você tem que saber muito bem a proteína-alvo, né? Se ela está expressa ali ou não, no tecido, se é abundante ou não está abundante. Se o anticorpo penetra, se ele é um anticorpo de núcleo e você não faz permeabilização da membrana, nem permeabilização do núcleo, isso vem do protocolo que você está vindo, né, seguindo. O anticorpo secundário, ele pode, se for conjugado ali com uma enzima ou um fluoróforo, ele não for armazenado no escuro, ele perdeu sua atividade. E o tampão PBS, ele pode estar contaminado com bactéria, que também pode danificar os grupos fosfato da proteína de interesse. Então, se atentar a esses detalhes de anticorpos. Ou também eu posso ter uma possibilidade de imunohistoquímica de muito fundo, né? Então, aqui pode vir um problema do bloqueio, né, da sua imunohistoquímica, ela pode estar ausente ou insuficiente, pode ter muita concentração de anticorpo primário, temperatura de incubação também pode influenciar, o anticorpo secundário pode ser inespecífico, a temperatura, o tecido não foi lavado o suficiente, então aumentar a lavagem, o fixador ainda pode estar presente, ajudando para esse background maior. As peroxidases endógenas, elas podem estar ativas, então sempre atentar ao protocolo para você bloquear os peroxidases endógenas. Os fixadores podem estar com autofluorescência, pode ter muita amplificação também da sua técnica indireta ali, então, né, diminuir o kit ou o substrato que você foi aplicado. E o cromógeno, ele pode também reagir com PBS na amostra de tecido, no caso de detecção enzimática, ou a permeabilização danificou a membrana e removeu a proteína da membrana, proteína de membrana, isso aqui no caso, né, desse caso. Bom, aqui foram alguns problemas técnicos mais encontrados aqui no que a gente vê, né, na assessoria científica, e muito deles são provenientes desses pontos a considerar que eu trouxe, da melhor espécie, melhor clonalidade, melhor técnica, melhor validação, melhor forma de armazenamento. Então, sempre se atentar. Aqui, por último, eu trouxe um checklist para a gente ter sempre em mente quais são os pontos de tudo que eu falei, é um resumo, tá? Eu não vou entrar em detalhes, fica mais para vocês como um resumo de todo o webinar, de toda a aula. Durante toda a aula, eu trouxe no slide vários hiperlinks de vários manuais que a gente tem na Abicam, e da onde eu tirei também toda a parte de escolha de anticorpos, de tudo isso, tá? E muito obrigada por vocês estarem aqui presentes comigo até esse momento. E, mais uma vez, para vocês que participaram desse webinar, a Nova Analítica te traz um desconto de 5% na compra de 2 ou mais produtos Abicam, seja ele qualquer um desses que eu apresentei no webinar, ou os que estejam no site mesmo, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, aqui está o meu e-mail, e vocês também vão receber tudo isso por um e-mail automático que a gente vai fazer, vai enviar para vocês automaticamente aqui. Vocês estão por aí? Espero que sim, que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem algumas perguntas, eu não estou conseguindo selecionar aqui as perguntas. Que bom que vocês gostaram.
Só um momento. Eu estou disponibilizando aqui com vocês, aqui na tela, um questionáriozinho, são poucas perguntas, gostaria que vocês respondessem, tá bom? Eu não estou conseguindo selecionar aqui as perguntas, mas eu vou tentar voltar aqui no chat. Ou vocês puderem mandar, igual a Luciana mandou aqui, porque eu não estou conseguindo selecionar, igual eu falei para vocês aqui, as perguntas, tá? Luciana, a grande diferença entre anticorpo policlonal e monoclonal é o que vai ter vários epítopos. Sim, a Luciana falou assim, desculpa, Luciana. A grande diferença entre anticorpo monoclonal e policlonal é onde vai reconhecer vários epítopos. Quando a gente solicita a produção de anticorpo que reconhece apenas um epítopo específico, esse anticorpo é policlonal, o que difere de um monoclonal? Quando a gente solicita a produção de um anticorpo que reconhece apenas um epítopo específico, esse é policlonal. Na verdade, quando a gente produz um anticorpo, a gente injeta no animal, como eu falei, a proteína-alvo. Essa proteína ela vai ser digerida. Ela vai ser digerida em vários pontos, tá? E aí, pessoal, calma aí que eu... Obrigada, Fá, você vai mandando, né? Eu tô indo devagar aqui porque eu não tô conseguindo selecionar as perguntas. E eu tô indo respondendo primeiro da Luciana ou Noemi, que eu acho que ela respondeu a Noemi. Então, a gente vai ter, então, a injeção, né, da nossa proteína-alvo, do nosso antígeno, no nosso hospedeiro, tá? No meu rato, ou no meu coelho, igual eu falei. Essa proteína, ela vai ser digerida pelas células apresentadoras de antígeno. Ela vai ser digerida em vários pontos, tá? O nosso corpo, o corpo do hospedeiro, lá do coelho, ele vai produzir anticorpos contra toda a parte da que foi digerida. E aí a gente vai conseguir, se a gente tirar o soro, a gente vai purificar ali os anticorpos policlonais. Esses policlonais, eles vão conseguir, eles se ligaram em cada parte digerida daquele antígeno. Então, a gente vai ter um anticorpo que vão reconhecer diferentes partes daquela proteína, tá? Então, o policlonal, ele se liga a diferentes partes do epítopo, né? Diferentes epítopos do nosso antígeno. O monoclonal, a gente consegue depois aí pegar células B lá do linfócito, do baço, retira, a gente isola uma única célula, essa única célula B, ela vai produzir um único tipo de anticorpo, porque assim, quando cada anticorpo se liga aqui, esse anticorpo que se ligou nessa parte desse epítopo, ele foi proveniente de uma célula B. Então a gente consegue isolar essa célula B, que produziu um anticorpo específico para essa parte aqui do nosso antígeno, e aí fazer toda a parte que eu expliquei para vocês, tá bom? Pessoal, o nosso canal, eu comentei no começo, acho que algumas pessoas perderam, mas assim, quando vocês terminarem aqui o webinar, vocês vão receber um e-mail automático, lá vai estar contido o endereço do nosso canal, onde vai estar disponível essa apresentação, né, do vídeo que eu estou gravando, e também vai estar disponível nesse e-mail que eu mandar para vocês o certificado e o PDF da aula também, tá bom? Então vai ser automático para vocês ao longo que acabar tudo aqui. Samuel, qual célula produz o RABMAB? Vocês colocam o vetor em que célula? Então, as células que a gente tem o início, né, que são células B, que vão produzir o nosso anticorpo específico no monoclonal, né, de RABMAB, que é o monoclonal de coelho, que é essa parte que eu expliquei para vocês. E quando a gente faz um recombinante, a gente coloca normalmente na célula REC, tá? REC 293. Quando a gente faz a expressão depois de vetor, de biologia molecular. Tem algum secundário? Nesse caso, o RABMAB tem algum secundário? Ou deve ser marcado? Normalmente, os RABMABs, eles são primários. A gente já tem, são primários monoclonais. Tem algumas opções já marcadas ou não. E a gente tem agora começando a produzir alguns anticorpos policlonais de coelho também.
Eu estou aqui na Ana Paula. Para a detecção de proteína spike de SARS-CoV-2 no tecido pulmonar, é aconselhável um anticorpo monoclonal ou policlonal? Ana, vai depender muito, assim, sobre questões de SARS-CoV-2, a gente tem ainda muitas perguntas do que respostas, né? Você vai ter que investigar na literatura se qual é a taxa de expressão ali, qual é a infecção do seu vetor, né? Isso vai depender muito da sua pergunta e investigação na literatura, para ver se realmente você vai conseguir detectar lá o vírus, né? Se ele foi infectado, não foi infectado. Então, vai depender muito. A gente tem no nosso... Ana, se você depois... Eu posso até te mandar um e-mail, na verdade. A gente tem uma tabela aqui, um PDF, com todos os anticorpos específicos para SARS-CoV-2. Eu fiz um webinar, o primeiro webinar que eu fiz está no nosso canal também, ele fala de... esse PDF, na verdade, também, que fala de todas as partes do vírus e os anticorpos que a Abicam disponibiliza, tá? Mesmo se você entrar no nosso site, ele também vai ter esse PDF dessa apresentação, mas eu posso te enviar também. Então, seria legal você dar uma olhada no nosso webinar que foi dado, ele é curtinho, tem 17 minutos, e no nosso site, se você quiser, tem vários produtos SARS-CoV-2 indicados lá também, e eu te mando esse PDF, que ele tem já ali todos os anticorpos específicos para SARS-CoV-2 de cada proteína específica, spike, núcleo capsídico e assim por seguinte, tá? O Matheus aqui perguntando sobre o sistema biotina e streptozina. Vocês utilizam para aumentar a acessibilidade das técnicas? Também. O sistema ABC ele é utilizado para aumentar a detecção, né, ali no sistema, porque a biotina se liga a 4-streptavidina e aumenta ali o sinal. E a gente também tem micropolímeros, que ele pode ajudar no aumento do sinal da sua imunohistoquímica, por exemplo, tá? Imagina, Luciana, obrigada por compartilhar aqui, viu? Noemi, a grande diferença entre o anticorpo policonal não é que vai ter um. Eu acho que eu já respondi, né? Noemi, depois você me dá um ok aqui se eu respondi certo a sua pergunta, se era isso mesmo. Se eu me fiz entender, na verdade, né? Se essa foi sua pergunta e se eu me fiz entender na resposta. Senão você me manda aqui na mensagem, tá? Luiz, quais propriedades da parafina reduzem a capacidade de um monoclonal se ligar no antígeno? Então, alguns fixadores, eles formam uma dupla de sulfeto, se eu não me engano, tá? E eles impedem, eles vão começar a mascarar o seu epítopo. Então, você tem que tomar cuidado com o tipo de fixador que você usa, por exemplo, a parafina, é indicado usar de 18 a 24 horas. Se você usa a parafina mais do que isso, ela pode se ligar ali ou modificar tanto o epítopo da sua proteína que ela não consegue, na hora que você faz a recuperação de antígeno, o epítopo não consegue voltar. Então, é sempre bom olhar no datasheet, no Nabican tem vários, até no nosso site tem vários datasheets de imuno, por exemplo, protocolos de imuno, que indicam ali o tempo ideal da sua... Vou aumentar aqui, tá? Desculpa. O tempo ideal do tipo de fixador que você usar. E isso interfere depois lá na frente, de como você vai detectar o tipo da forma que ele vai interferir mascarar o seu epítopo. Tá? Então, é indicado, por exemplo, parafina de 18 a 24 horas, não mais que isso. Ana, acho que eu já li aqui. Para aplicar anticorpos para biosensores. Milena, né? Acho que da Lua eu já respondi, tá? Milena, para aplicar anticorpos para o uso em biosensores, o uso do policlonal seria então mais vantajoso? A ideia é fixar o anticorpo a um polímero condutor e, posteriormente, o conjunto polímero mais anticorpo se conjugar ao epítopo. Então, Milena, você tem que, na verdade, estudar a sequência do seu epítopo e a sequência do seu anticorpo. Então, você tem que ver se ele vai se ligar especificamente. Se você quer
que várias regiões desse epítopo seja conjugado com anticorpo, sim, indicaria o policlonal. Mas tem mais chance de se ligar ali no epítopo, né? Se você pensar nesse sentido. Eu não entendo muito de biosensores, você me desculpa, mas eu posso depois me mandar um e-mail, a gente conversa, eu pesquiso um pouco mais sobre isso. Mas pensando assim, de uma modo geral, se você quer maior chance de se ligar no antígeno, o policlonal seria mais indicado, tá bom? Heloísa, quando o uso de kit mouse and rabbit specific da imunistoquímica, o secundário já está conjugado com a enzima HRP? Sim, ele já está. Esse kit, ele vai detectar, você pode utilizar tanto em camundongo quanto espécies de coelho, tá bom? Ele já está detectado com HRP aí. Obrigada, Ana. Seu e-mail aqui. Elza, para compra de anticorpos, qual e-mail? E quanto demora para chegar? Fernando, vocês produzem kit de ELISA para a doença de Chagas? Elza, o e-mail para orçamento você pode me mandar, ou se não, no nosso site tem lá Fale Conosco, e tem a parte de reagentes anticorpos também, tem como você cotar o anticorpo direto lá no nosso site. Se você não achar difícil, assim, for um pouco complexo, você me manda um e-mail, tá bom? E para o Fernanda Castro, eu não sei te dizer agora de cabeça se a gente tem o kit ELISA de doença de Chagas, mas eu posso procurar e entro em contato, tá? Os nossos vendedores entram em contato com você. Mundialmente, várias doenças são negligenciadas. Muitas doenças não têm kit diagnóstico para facilitar a detecção de doenças. Quais os critérios a empresa leva em consideração para produzir certos tipos de kits? Então, realmente, Fernanda, a gente não tem um alvo, né, mundial, mas as maiores doenças, as doenças mais expressas na população, normalmente a Abican atende todos eles, e a gente tem esse kit universal, exemplo, se fosse o ELISA, que eu até citei na apresentação, que é o Custom ELISA. Você consegue fazer o seu próprio kit de ELISA através de um par de anticorpos do seu interesse. Então, se você tem lá o seu antígeno, você quer estudar a doença de Chagas, por exemplo, você já tem lá um antígeno e você tem os anticorpos, você tem os dois pares de anticorpos, você mesmo consegue fazer o seu kit ELISA em 90 minutos. Tá? Por mais exemplo que a Abican que não forneça esse kit, você consegue fazer, tá bom? Através de um par de anticorpos e o seu antígeno alvo aí do seu tecido, desculpa, da sua célula, do que você quiser detectar. Igor, como funciona a detecção de anticorpos FAB? Se o anticorpo secundário se liga à porção FC. Então, esse anticorpo secundário, porque quando a gente coloca o anticorpo para produzir o secundário, ele vai se ligar na porção FC, certamente que você falou. Mas a gente digere, quando ele produz esse anticorpo, a gente digere, e aí fica a papaina, fica só aquela porção FAB e FC. A porção FAB, ele é muito específico, a gente utiliza pouco, assim, para venda, porque é um produto muito específico, por exemplo, imunoprecipitação, ou quando você quer que não tenha ativação dessas células macrófagos pela porção FC, você tem que usar um anticorpo FAB dessa porção FAB linha ou FAB linha, tá? Então, é bem específico. Então, essa forma de produção. Em tecidos vivos, mais aconselhado é imunofluorescência. Qual é mais indicado, Marcela? Olha, depende do anticorpo que você quer usar. Imunofluorescência imunistoquímica vai depender muito da proteína-alvo, da forma de detecção, da forma de expressão, do anticorpo, se é bom, validado para aquela técnica ou não. Então, toda a técnica que vocês querem fazer, que a gente quer fazer, ela tem que, o anticorpo que a gente quer, ele tem que ser indicado para aquela técnica e validado. Então, eu não sei te dizer qual seria o melhor, tem que ver o anticorpo que você quer, se ele é indicado ou não, porque, teoricamente, os dois têm que funcionar, né? Temos esse kit ELISA. Obrigada, Mari. A gente tem kit ELISA para a doença de Chagas. Então, a gente tá aí resposta no dia aí. Pessoal, perdi mais alguma pergunta? Vocês me desculpam, porque na hora que eu clico aqui, teoricamente, teria que selecionar só as perguntas.
e eu não estou conseguindo no aplicativo aqui fazer isso. Mas se eu fiquei de responder alguma pergunta, pode encaminhar aqui de novo, ou encaminhar meu e-mail. Então, assim que eu encerrar a apresentação, vocês vão receber o certificado, o link do webinar e o link da apresentação. Lá no nosso site tem o PDF das outras apresentações que a gente fez, do Assemblote e de pesquisa em Covid também. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se eu não fui clara, se eu não me fiz entender, pode me mandar um e-mail também, vai estar no e-mail que vocês receberem. A Noemi, né? Noemi que está mandando aqui. Geralmente, no laboratório, utilizamos aproximadamente 1 microlitro de anticorpo em cada experimento. Então, fazemos alíquotas de 5 ou 10 para armazenamento. É adequado deixarmos o restante da alíquota na geladeira depois do uso para não congelar novamente? Então, Noemi, é indicado. Então, assim, se você usa 1 microlitro, é legal você fazer alíquotas de 5, por exemplo, né? E aí, se você deixar na geladeira ali, para você não ficar com ciclo de congelamento e descongelamento, é ideal você de usar de 1 a 2 semanas. Então, é o que eu comentei até. É importante programar os experimentos para a gente não ter esse overlap de congelamento e descongelamento frequente das alíquotas, né? Vamos nem falar da alíquota mãe, né? Que essa alíquota mãe já foi aliquotada aí em várias mini alíquotas. Então, se você usa sempre muito pouco, talvez seria interessante você fazer alíquotas de 2, 3 microlitros. Então, o quanto você programa o seu suplemento, o quanto você usa, né? Então, seria mais do protocolo de cada laboratório, e o indicado é sempre descongelar e congelar o mínimo possível. Se descongelar, vocês utilizarem de 1 a 2 semanas, que esse que é o indicado ali na bula do produto, tá? Obrigada, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vou encerrar por aqui. Obrigada, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a vocês na escolha de anticorpos. Se vocês tiverem dúvidas na escolha de anticorpos e tudo isso, a gente tem nossa equipe, né, de vendedores. Eles podem entrar em contato com vocês, e aí eu como assessora, e eles também me ajudam bastante a ajudar vocês a escolher o melhor anticorpo para o seu experimento. Obrigada, pessoal, por todos aqui presentes numa sexta-feira. Bom final de semana. Aproveitem, descansem. Tchau, gente. Vou encerrar. Beijo.